continuando o PET 2, tá? Na primeira semana ainda, na primeira semana das aulas, nós vamos falar ainda sobre a permutação simples agora. Antes nós falamos só a forma prática, agora nós vamos falar na fórmula. Porque já pensou você ficar o tempo todo fazendo aquele monte de possibilidades, né? Então tem uma fórmula para a gente estar vendo as possibilidades. Só que para a gente entender essa permutação simples, nós vamos ter que entender uma coisa, o fatorial dentro da permutação, né? Aí o que vai ser o fatorial? O que nós vamos ter no fatorial aqui? Nós vamos ter um n elemento, tá? Fatorial, e esse n elemento tem que ser o quê? Maior que 1, tá? Os valores que se dão para n tem que ser o quê? Maior que 1. Porque nos casos particulares que eu tenho o n, tá vendo? O n sendo 0 fatorial, todo n sendo 0 fatorial vai ser 1, sempre. Não tenha dúvida, não precisa piscar nem nada, coloca 1. Quando o seu n fatorial for 1, também não precisa sofrer, coloca 1 lá como resposta. Tá? Então, quando for 0 fatorial é 1, quando for 1 fatorial é 1 também a resposta. Esses são os casos particulares, porque foge de ser números maiores que 1. Tá? Sendo o n, para as possibilidades sendo o n maior que 1, eu vou ter o quê? Uma decomposição, tá? De uma forma um pouco vulgar, tá? Geralmente os livros nem falam assim, mas a gente fala assim para os alunos estarem entendendo. Então nós vamos ter o quê? Uma decomposição, tá? Então eu tenho o quê? Eu sempre falo assim que eu tiro daquele valor de n, eu sempre vou tirando 1, vou ir decrescendo ele, tá? Então o que eu tenho aqui? O n fatorial vezes o n menos 1 fatorial, tudo isso fatorial. Tá? Essa seria a fórmula padrão do fatorial. E dentro do exercício, como que eu vou resolver? Na página 15 nós temos lá, por exemplo, o 2 fatorial. Como que eu vou resolver isso? Então o n aqui é 2. Como que eu vou fazer? Como eu tinha dito antes, decompondo no valor, decrescendo o valor, até chegar o quê? Em 1, tá? Até chegar em 1. Então eu tenho 2 vezes 1, tá? Então 2 vezes 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 1? 2. O 4 também eu vou decrescer ele até chegar a 1. Então eu vou ter 4, 3, 2, 1. Tudo isso sendo vezes, né? Viu aqui a fórmula sendo aplicada aqui, ó? Sempre do n eu vou tirar 1, ó. O n sendo 4, tira 1, 3. O n sendo 3, tira 1, 2. O n sendo 2, tira 1, 1. Até chegar em 1. É o menor valor ali. E aí você vai fazer a multiplicação dessa parafernália toda. Que vai dar o quê? Você pode fazer 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Ou normal. 4 vezes 3, né? 12. 12 vezes 2, né? 24 e vezes 1, 24 mesmo, tá ok? Então 24 ali. E essa é a fórmula do fatorial. E dentro dessa fórmula do fatorial vai ser aplicada onde? Na fórmula da permutação simples. Então, ó, P de permutação simples, o n, que é n possibilidades, eles valores, e eu vou aplicar dentro desse símbolo de permutação aqui, ó, de n valores, eu vou aplicar quem? O fatorial. Tá? O símbolo de fatorial, sendo sempre o n o quê? Maior que 1, tá? 2 para frente. Se não, se for caso particular 0 e 1, 0 fatorial 1, 1 fatorial 1, tá? Não tenha dúvida disso aí, tá ok? E isso eu sempre faço para quê? Para anagramas, tá? Para combinação de palavras, tá ok? E aí eu tenho um exemplo na página 14 e 15 disso aqui. Alguns exemplos, tá? Eu tenho aí na página 14 e 15
nos exemplos, falando assim, a palavra Brasil. Né? A palavra aí é Brasil mesmo, Brasil. Tá? Eu tenho quantas letras na palavra Brasil aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 letras. Tá ok? Eu vou aplicar então a permutação simples. Permutação, a gente está vendo que é anagramas, né? Então, permutação de N, que é o quê? Permutação de quantas letras? De 6 letras. Então, a permutação seria, qual que é a decomposição de permutação de 6? É 6 fatorial. E, para eu resolver, é o fatorial ali, ó. É a decomposição, decrescer o valor ali, ó. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tá vendo? Do 6 eu tiro 1, 5. Do 5 eu tiro 1, 4. Do 4 eu tiro 1, 3 e assim até chegar em 1. O 1 elimina o símbolo de fatorial. Então eu tenho aqui 700, fazendo a multiplicação, eu tenho 720 possibilidades aqui com essa palavra. Tá ok? E aqui nós vamos fechar os outros exemplos seriam, né, iguais, semelhantes a esses. Então esses seriam os exemplos mais essenciais. Então nós vamos fechar aqui os exemplos, né, da semana 1. E aí vocês vão fazer para mim todas as atividades dessas páginas aí, que eu já até coloquei no grupo do Face. Do grupo do WhatsApp, para vocês ali, tá? Vocês vão fazer da página 14, de 1 a 7, tá? E da página 16, de 1 a 4 aí, para vencer essas atividades, tá? Da semana 1 aí. Ok? E enviar todos para mim, gente. Tem que ser enviados, porque eu tenho que arquivar essas avaliações. Eu tenho que fazer a correção dessas atividades, e arquivar. E além de tudo, vai ser avaliado isso aí, tá? Então, por gentileza, eu já coloquei lá a data até o dia 27, tá? Enviar todos para mim, ok? Muito obrigada.